Ó, pessoal, essa aula é introdutória na disciplina de psicopatologia cognitiva experimental. E a ideia aqui dessa aula é nós conversarmos um pouquinho sobre as bases teóricas e também os principais conceitos na área. O, não é ainda que seja uma área assim da psicologia, uma sub-área da psicologia muito atual, não é uma área nova, na verdade, né? Existem vários, eu vou mostrar um pouquinho da evolução histórica da área, dos principais desenvolvimentos, né, dessa área, mas isso na virada do século anterior, né? Então, aí com os trabalhos ainda de William James, do Pavlov também, mas vamos primeiro começar com algumas questões de definição, né? Uma das definições, talvez mais influentes na área tenha vindo ainda na década de 70, né, que sugere então que a psicopatologia cognitiva experimental é o estudo experimental do comportamento patológico, né, do comportamento anormal. E aí o que significa isso, né? Para a gente usar aí o método experimental, tentando compreender aí é, a psicopatologia pré-existente. Ou então, né, é o estudo do comportamento patológico experimental. Aí, no caso, é o comportamento anormal, psicopatológico, né? A psicopatologia sendo a ser estudada, ela é experimentalmente induzida, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, de indução experimental do humor, ou de alguns fenômenos psicóticos, fenômenos dissociativos, né? Então, essa indução experimental, ao invés de estudar aí, aquele comportamento anormal, psicopatológico que se desenvolve, né, nos indivíduos com doença mental. Uma outra definição envolve aí a aplicação dos métodos e princípios da ciência psicológica para compreender a natureza e as origens, né, da psicopatologia. Tá? E aí nós vamos já trabalhar com métodos, né, correlacionais, com métodos quase experimentais também. Alguns autores, um deles é um conjunto de autores aí mais atuais, mais influentes, né, sugere aí então que a área pode ser melhor definida, né, como aquela pesquisa conduzida em laboratório, né, com um ponto de vista bem experimental com humanos, animais não humanos, né, ou ambos. E aí o propósito aqui dessa pesquisa é para descoberta e explicação na etiologia e na manutenção, né, nos aspectos mais crônicos dos processos dos transtornos mentais, processos psicopatológicos, né? Aí podendo contribuir para o tratamento, né, do comportamento desadaptativo através tanto da intervenção, né, do ponto de vista do tratamento psicológico, né, da psicoterapia, quanto das estratégias de prevenção, né? E aí é feita uma distinção, né, em relação a essa sub-área aí da psicologia clínica, que é o estudo da psicopatologia e da pesquisa básica em psicologia, né? Então é uma área eh, que não é uma área nova, como eu falei, mas é uma área muito atual do ponto de vista da interseção, né? Uma sub-área atual do ponto de vista da intersecção entre essas duas áreas aqui, tá? Seja qual definição nós utilizarmos, alguns aspectos, né, são mais evidentes e que eu estou chamando aqui de aspectos comuns na área, né? Então, que é um foco aqui no desenvolvimento, né, da compreensão sobre a psicopatologia, usando aí métodos experimentais ou outros métodos da ciência psicológica, né? Então, uma sub-área que eu comecei com vocês, é uma sub-área da ciência psicológica que tenta compreender aí os processos que estão subjacentes aí à psicopatologia. Tá? Quais são alguns dos principais tópicos de estudo aí na área, né? Então, nós compreendemos um pouquinho aqui
a fenomenologia, né, dos transtornos mentais, tentar entender esses processos subjacentes na etiologia, na manutenção, na cronicidade e também aqueles que estão eventualmente envolvidos aí com a melhora aí dos transtornos mentais, compreender um pouquinho também do ponto de vista experimental, né, como é que nós podemos ter intervenções, intervenções psicossociais, né, e qual é o efeito dessas intervenções do ponto de vista dos transtornos mentais, né, dos sintomas dos transtornos mentais, tentando compreender um pouquinho, né, do ponto de vista mais experimental, aqueles mecanismos aí que podem estar subjacentes, né, que podem estar aí, dos mecanismos e processos, na verdade, subjacentes, né, aos tratamentos, psicológicos. Eh, Quais são aqui as origens aí dessa abordagem, né? Então nós temos aqui, uma talvez 2 grandes contribuições. Uma aí que é o Ivan Pavlov, né, e os estudos em fisiologia experimental, né, e aí com a ideia, né, de condicionamento do tipo 1, né, o condicionamento clássico, aquele pavloviano, né, e as abordagens do William James também, que tem a ver com uma abordagem em algum grau experimental, né, ao estudo aí da psicopatologia, né. Eh, uma uma outra uma outra contribuição, importante, eu vou tentar apresentar um pouquinho mais as contribuições desses diferentes autores, né. Pavlov, né, ele já utiliza o termo aí, psicopatologia experimental numa conferência, né, em 1903, né. Então veja vocês, né, quando eu digo que não é uma abordagem nova, na verdade, que tem mais de um século aí de estudos acumulados sobre isso, né. Então Pavlov, aí com a teoria dos reflexos condicionados, né, sugere, aí os processos de psicopatologia em termos fisiológicos, né? Ele vai fazer isso de uma forma experimental nos estudos com animais não humanos, tá? Depois, trabalhando junto com Pavlov, nós vamos ter outros autores, né, que vão descrever, né, a ideia, né, de comportamentos aqui também com animais não humanos, né, comportamentos anormais ou aqui desviantes, né, nós vamos aqui falar de psicopatológicos, né, então, persistentes após os processos de condicionamento, né, e esses são trabalhos que tiveram aí na raiz, né, dos estudos em neurose experimental, que depois na década de 50, né, foram traduzidos inclusive na forma de, avanços do ponto de vista de intervenção. Aí o Pavlov, mais adiante, direcionou parte da carreira aí para análise experimental das variáveis e dos processos que ocorrem em padrões aí de comportamento anormal, em animais, então humanos, né, nós, e não humanos. Eh, esse uso aqui das abordagens de laboratório foi bem importante, né, para a compreensão aí dos processos, dos desvios, assim, no comportamento normal, né, então foi bem importante aí na área do estudo da psicopatologia, né. E aí tem um aspecto bem central aqui, a ideia de que o estudo dos processos comportamentais adaptativos vão dar a base a partir do qual os processos comportamentais, né, desadaptativos, a desadaptação vai acontecer, né? E esses processos aí podem, obviamente, interferir, devem interferir, como no caso da psicopatologia, né, da doença mental, interferir no comportamento mais adaptativo aí do ser humano, né? Então a tarefa, na visão do Pavlov, seria identificar ou mesmo manipular as variáveis aí que estão na raiz, né, ou nos processos aí de agravamento da psicopatologia, né. James, então, traduz isso, né, em paralelo, na verdade, né, uma pesquisa
que não se baseou nos estudos de Pavlov, né, mas teve uma grande influência aí, né, nos Estados Unidos, então, na verdade, século XIX para o século XX, então traduz isso, né? Os estudos em fisiologia, neurologia e psicologia, com uma série de interesses, ele tinha interesses muito diversos dentro da grande área da psicologia, né? Então, inclusive trabalhando com aspectos experimentais, com escrita automática, né? Manipulações aí psicofísicas em populações clínicas, né? E fenômenos dissociativos. E aí nós vamos talvez ter em William James, né, de uma forma talvez mais do que em Ivan Pavlov, uma sistematização, né, de alguns dos métodos e especialmente dos tópicos aí de interesse da psicopatologia experimental, né? E aí o William James coloca isso de uma maneira, né, onde era feita então análise experimental dos fenômenos psicopatológicos num contexto aí naturalístico, né, com foco importante, segundo William James, como ele pensava, de relevância clínica. Tá? Alguns dos primeiros aí desenvolvimentos, né, um congresso, né, ainda em 1904, né, pessoal, Congresso Mundial de Psicologia Experimental, aí logo a seguir algumas obras sobre psicopatologia experimental, essa obra foi publicada em 1910, teve até uma revisão na Science, né, sobre esse livro, né, era um pequeno manual do ponto de vista de psicopatologia experimental, né? Depois, uma revisão já, então imagine uma revisão sobre a pesquisa na época, em 1912, né, no Psychological Bulletin, e depois, seguindo o desenvolvimento desses precursores iniciais, aí, né, seja no trabalho de indução experimental da psicopatologia, ou análise experimental da psicopatologia no contexto naturalístico, né, uma série de desenvolvimentos subsequentes. Né? Então, dentro do behaviorismo, né? Dentro dessa tradição mais behaviorista, então, Pavlov, Watson, Skinner, né? A ideia aí dos trabalhos com neurose experimental, né? Que depois vão ser traduzidos, então, especialmente aí na África do Sul, por esse psicólogo chamado Joseph Volpe, na década de 50, né, os trabalhos com inibidores recíprocos, né? Então a ideia de neurose experimental, depois inibidores recíprocos, e aí já alguma estratégia do ponto de vista de exposição, né? De sensibilização e exposição nos trabalhos, então uma aplicação clínica, né? Traduzindo, né, o estudo experimental com animais para aplicações clínicas, né? Então, a ideia toda do Volpe, né, de psicoterapia baseada em inibidores recíprocos é algo bem importante, é uma contribuição bem importante, né? Que antecede um pouco ao que vai acontecer no final da década de 50, início da década de 60, né? A partir, então, da revolução cognitivo-cognitivista, né? Nós vamos aí ter, então, na área aplicada da psicologia, né, da psicologia clínica, nós vamos ter então aí as abordagens do Aaron Beck, do Albert Ellis, né? Então, isso são trabalhos que antecedem essa época, né? Estão ali naquele contexto, mas envolvem então já uma abordagem experimental na modificação do comportamento, na psicopatologia. Os trabalhos de Watson não estão citados aqui, mas também são fundamentais nesse sentido, né? Aí Eisen, né, vai falar da ciência do comportamento anormal, e na década de 40 e 50, um primeiro, né, periódico aí na área, né, o Journal of Clinical and Experimental Psychopathology, né, depois deixou de ser publicado e a partir de 2010, né, esse que tem sido uma avenida importante aí de publicação, né, Journal of Experimental Psychopathology, né, que ainda é um periódico interessante, aí tem, né, sugiro até, aqui no contexto da PUC, a gente tem um acesso aí aos artigos, né, sugiro até que vocês possam dar uma olhada aí nos conteúdos mais atuais, nos artigos mais atuais, nesse periódico, é bastante interessante.